Sabe uma coisa que você tem que entender, que é muito importante? O espírito de sabedoria, ele te dá uma dimensão do espírito. O espírito de revelação te dá outra dimensão do espírito. Você não pode confundir sabedoria com inteligência. Ok? Não confunda isso. Paulo, ele pede o espírito de sabedoria e revelação para a igreja de Éfeso, no livro de Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 18, com um propósito. E por que ele pede sabedoria? Ok? Se de repente eu ensino aqui, Deus me guiar lá na sabedoria, eu pulo para a sabedoria com vocês. Aí vocês vão degustar algo maravilhoso. Okay? Só que o espírito de inteligência, se você não tem ele, você não manda, não constrói. Seus projetos ficam tudo na gaveta. Você não tem força para colocar aquilo para agir. Só o espírito de inteligência é capaz de movimentar você para criar as coisas rápidas. É o espírito criativo. Ele explode em você. Faz você fazer uma coisa em um dia que semanas e meses você não estava conseguindo. Quando eu sou visitado pelo espírito de inteligência, tudo que estava parado em área criativa, ordem, organização, departamento, todos os setores, é assim. E eu não paro, eu fico o dia inteiro numa dimensão. Ela é ininterrupta. Ok? Esses dias eu acordei, foi na sexta-feira, às 6 horas da manhã, o espírito de inteligência me visitou e eu ouvi o espírito de inteligência. Se prepare. Aí, ouvi. Não parei. Tudo foi colocado em ordem, tudo mudou, tudo muito rápido. Então você tem que entender que você tem que aprender a orar e pedir a Deus o espírito de inteligência. Senão os seus sonhos não andam, a sua vida fica travada, sua empresa não evolui. Você tem a sabedoria, você tem lá o sonho, você tem um projeto, mas por que não está andando? Você não está tendo a força do espírito de inteligência. Você precisa pedir isso ao Senhor e de repente tudo clareia assim para você. Tudo estava fechado, Ele abre. Você não estava vendo como fazer as coisas romper, a coisa rompe. Você não estava vendo por onde eu vou começar com isso aqui. De repente você já viu. Só o espírito de inteligência dá isso, entendeu? Aprendeu ou não? Crava isso. Pega essa dica aí para você. Se você pegar essa dica, você vai embora. Tu vê que você fica muito mais proativo. As coisas elas funcionam e andam muito mais rápido ao seu favor. Então, há um momento Deus me derrama isso para me fazer certas coisas específicas. Ele me coloca naquela dimensão porque é o único jeito dele me tirar de outras dimensões para me fazer outras coisas manuais, técnicas. Ok? Produzir as coisas. Então, só o espírito de inteligência faz que as coisas produzam. Amém? Amém. Então, Números 20, capítulo 6, versículo 22. Quem já leu a peça sacerdotal já? Só 2? Misericórdia. Vamos lá, vamos ler na versão primeiro King James, depois nós vamos ler na versão Almeida. Presta atenção em cada detalhe. Eu quero que você entenda uma coisa. Cada detalhe, do jeitinho que a Escritura está escrito, tem um sentido. E você tem que aprender a discernir. Ok? O maior conhecimento que existe na vida de um homem não é o conhecimento caído. É o conhecimento revelado de quem Deus é. Ok? As Escrituras ensinam quem Deus é, como Ele pensa. E se você aprender a pensar como Ele pensa, o que vai te impedir na terra? Ok? Você tem que aprender a pensar, repete comigo, vou falar de novo. Fala, eu tenho que aprender a pensar como Deus pensa. Por isso Deus fala no livro de Isaías, ele exorta o povo de Israel, acho que é Isaías 58, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são meus pensamentos mais altos que os de vocês. Ok? Aí agora está em 1 Coríntios 2,16, diz, e nós temos a mente de Cristo, porque temos o Espírito dele em nós, que prescuta os pensamentos de Deus e nos revela. Está no livro de 1 Coríntios capítulo 1. O Espírito de Deus, ele prescuta as coisas mais profundas de Deus, os pensamentos de Deus, e traz a mente de Deus para você. Amém? Quanto mais você explorar o dom de línguas, melhor vai ser para a sua vida. Você tem que entender que vai chegar um tempo que toda essa unção que você recebe aqui dentro, a palavra, ela vai começar a fazer efeito em você. Escute o que eu estou dizendo. Você vai ficar 1 ano bebendo. Daqui a pouco vai começar. Pá. O efeito vai começar a vir. E antes do efeito começar a vir, você vai sentir que a sua estrutura humana, terrena, ela vai começar a ser abalada. Você vai ser confrontado dentro de tudo que você é, que você pensava,
que você fazia. Porque Deus vai começar a te libertar das fortalezas humanas, terrenas, o domínio dela. Por isso que você se sente estranho. Você está querendo muito de Deus. Você recebe muito unção, você começa a buscar. E você já pensa o quê? Eu quero que as coisas dê certo. Esse é o teu pensamento errado. Já está errado por aí. Esse é o pensamento caído. Você não está buscando a Deus, se enchendo de Deus para as coisas dê certo para você. Você está buscando as coisas de Deus, está se enchendo de Deus para que Deus estabeleça os propósitos dele na sua vida. E as coisas terrenas às vezes não vai dar certo. Ele vai quebrar elas. Então, esse é o mal de muitos cristãos. Eles começam a buscar Deus, eles querem buscar se encher de Deus para vencer as coisas da vida. Mas tem coisas na vida que não são para ser vencidas. Elas são para ser abandonadas. E acabou. Elas não vão fazer mais parte de você. Aí você quer lutar contra uma coisa que Deus está tirando e você ainda não entendeu. Porque nem tudo você vai entender, você está aprendendo. Você tem que entender que a sua mente caída é sua inimiga, você vai quebrar ela. Por isso que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. A palavra dele, você vai ter que meditar. E tem coisas que ele não vai falar com você, não adianta, você não vai vir por profeta, não vai vir por dom, não vai vir por sonho, não vai vir por anjo, não vai vir nada. Até que você aprenda a conhecer ele, quem ele é nas Escrituras. Então você vai chegar no limite da sua vida, estou te ensinando, isso que é muito bom esse ambiente que eu posso falar essas coisas. Que você não cresce, você não anda, você não ouve, até que você aprenda a respeitar e conhecer ele sobre sua palavra. Que a maior autoridade que ele delegou a vocês é a sua palavra. Jesus venceu Satanás no campo da palavra, não da revelação. Assim está escrito. Assim está escrito. Você entende isso? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela estabeleceu a mente de Cristo em você. Ela estabeleceu o pensamento de Deus em você. Em muitos momentos vinha tristezas terríveis, guerra. Aí a palavra vinha. Filipenses 4, 3. E vos digo, alegre-se, Senhor. E novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. E por que eu estava com tristeza? Porque eu estava com sofrimento. E porque as coisas terrenas, humanas, estavam me afetando. E Deus permite você passar por isso até que você quebre o poder delas contra você. Você tem que entender que você vai ter que quebrar o poder do sofrimento. Você vai ter que entender que vai chegar uma hora que o poder do sofrimento não tem mais acesso à sua mente. Ele não te domina mais. Ele não é mais uma identidade em você. Ele é um parasita que você tem que aprender a dominar e subjugar o poder do sofrimento. Fala, o sofrimento não é quem eu sou. Se você se identifica com ele, você está se identificando com as coisas terrenas. E o diabo está te vencendo nesse campo. Paulo ele diz que, fala assim, tem para mim que os meros sofrimentos desse mundo podem nem se comparar com o peso de glória que pode ser revelado em nós, que vai ser revelado. Ou seja, ele venceu o nível do sofrimento. Então tem coisa na sua vida que você vai sofrer, vai morrer, pode ir para o céu e não vencer o sofrimento. O diabo te venceu ali. Você tem que entender isso na sua cabeça. Que uma das maiores armas que o sistema de Satanás usa é o sofrimento. A maior fraqueza do ser humano. Contra você, suas dores emocionais, físicas e terrenas. Você tem que subir acima disso. E você vai entender isso. Um dia eu vou ministrar profundamente sobre isso para vocês. Toda a forma que você vai aprender a vencer e como você vai aprender a pensar. Só já te dei a dica para você, se Deus está pedindo meu espírito para falar isso, eu vou falar. Posso falar? É ensino, você quer ensino. Que é prática, é ensino. Repete comigo, o sofrimento não é quem eu sou. Eu não posso me identificar com ele no nível da minha identidade pessoal. Por isso que Hebreus diz, considerai aquele que por amor de nós, o quanto sofreu, padeceu. Hebreus 12, 3 diz, vocês não chegaram nem a derramar o sangue de vocês para resistir o sofrimento e o pecado. Olhe para o autor da fé de vocês, o quanto ele sofreu e padeceu. Ele está te dando um exemplo para você.
Preste muita atenção. Jesus venceu o sofrimento. Ele venceu no Getsemane. Amém? Isso é o maior tesouro. Um dos maiores, não vou falar maior. Mas uma das maiores graças que você pode receber, uma revelação plena disso na sua vida. Você vai ver que você vai ser um outro tipo de pessoa na terra. E um dia eu tive que passar por isso para entender. Amém?